Oi, gente, tudo bem? Como prometido, vou gravar o vídeo que eu tô devendo pra vocês. Antes de mais nada, eu vou repetir algumas coisas, porque tem gente que nunca viu nenhum vídeo meu, é nova, tá chegando agora, enfim. Tudo que eu falo aqui, ele é um pouco complexo, foge um pouco do que a gente está acostumado e do que a gente sempre viu, né? Aqueles conteúdos fora da caixinha, sempre. Eu estudo isso há algum tempo já e sempre coloco em prática. E aí eu repasso para vocês no intuito de ajudar as pessoas a melhorar a vida, enfim. Então, antes de mais nada, é um assunto que você provavelmente até está ouvindo um pouco mais falar sobre isso, mas é muito novo, muito estranho. E eu sempre falo, testem, tá? Eu não sou a pessoa que tem verdade absoluta sobre isso, mas tudo que eu estudo, coloco em prática e testo, o resultado é positivo, então eu vou compartilhar mesmo com vocês. Prometo que vou tentar ser o mais objetiva possível para o vídeo não ficar tão longo, mas é um pouco difícil porque realmente o assunto é complexo. Hoje eu vou falar sobre como as nossas crenças, a nossa vida de uma forma geral, o que acontece na nossa vida impacta na nossa saúde e como a gente consegue resolver isso aí da melhor forma possível. Espero que vocês gostem. Vou contar o que aconteceu comigo recentemente, né? Como alguns sabem, eu tenho um negócio e esse negócio depende 100% de mim. Ou seja, eu não tenho funcionários, eu que faço tudo. E eu realmente trabalho muito, né? Porque na minha cabeça, se eu não fizer, o negócio nunca vai dar o próximo passo. E isso, claro, gera uma ansiedade, gera um estresse. Junto com isso, com essa relação aí do trabalho, de trabalhar muito, esse estresse todo, eu estava passando por um momento na minha vida que era Natália com Natália, não estava envolvendo tanto meu marido, nem questão de casamento, nem nada disso. Era uma questão com a Natália, pelo fato de esse ano eu vou fazer 35 anos e a questão de ter ou não ter filhos, junto com esse estresse do trabalho, estava muito ativo nos meus pensamentos ultimamente e na minha vida. Quem me conhece sabe que eu nunca pensei assim em ter filhos, nada disso. Eu sempre fui mais voltada para negócios e trabalhar, essas coisas assim. Quando eu conheci o meu marido, o Flávio, essa vontade de ser mãe, de ter uma família, veio à tona, né? Então, eu passei a vida inteira não pensando talvez em ter filhos e de repente agora veio essa vontade. E junto com essa vontade veio aquele famoso peso que muitas mulheres têm, que as mulheres vão me entender, que passam dos 30, que já começam a pensar, meu Deus, vou ser mãe com quantos anos? Será que eu vou ter paciência? Será que eu não estou muito velha para ser mãe? Então essas questões, elas ficam muito na cabeça das mulheres que já passaram dos 30, principalmente que estão chegando nos 35, 36 e assim por diante, né? E ultimamente estava muito forte isso em mim ao ponto de, para eu ter filho, o meu negócio ele tem que estar 100% estruturado e andando, não dependendo somente de mim, porque afinal de contas, se eu for ser mãe, eu vou ter que dar uma afastada, vou ter que cuidar de outras coisas. E hoje, com essa idade que eu tenho, o meu negócio ainda depende 100% de mim. Então ficou muito essa questão. Quando o meu negócio vai andar sozinho? Será que eu vou ficar muito velha para ter filho? Ai meu Deus, será que eu quero abrir mão do meu negócio para ter filho? E sabe, essa confusão, Natália com Natália aqui dentro, e essas questões, e o estresse, e isso estava me gerando um pouquinho mais de estresse, porque afinal de contas, né? E não tinha por que eu pensar nisso, mas é que veio. E aí a gente vai levando. E tá tão na loucura do trabalho que não para analisar por que está acontecendo isso, por que eu estou pensando nisso, por que eu estou gerando mais estresse. É uma confusão que a mente de todo ser humano tem. E aí, é claro, aconteceu o imprevisto, que foi uma questão de saúde. Que poderia ser qualquer coisa em relação à saúde por conta do estresse. Mas por que veio uma menopausa precoce?
Quando eu descobri, a princípio, que a minha menstruação ela desregularizou totalmente, até que teve um ponto que não veio mais, e eu comecei a sentir todos os sintomas da menopausa. Entrei em contato com a minha médica falou, impossível você estar na menopausa, você é muito nova, mas pode acontecer, enfim, vamos fazer uns exames. Quando a gente fez os exames, que deu o pico de hormônio lá no alto, porque acima de 30 era a menopausa e o meu estava acima de 100, foi quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu tô na menopausa, gente, não, e agora? Aí eu parei. Falei, putz, e agora? Agora eu não vou poder ter filho, mesmo. Agora eu vou ter doenças de pessoas idosas, ou seja, eu vou antecipar 20 anos de doença. E aí eu entrei um pouquinho em desespero, óbvio, né? Porque eu falei, putz, vou ter que ficar tomando remédio a vida inteira, reposição hormonal. Só que aí eu parei. Falei, eu fiquei um dia meio que digerindo isso, entrando em desespero, meio que me vitimizando um pouco assim no ponto, ai meu Deus, e agora? Até que eu falei, não, Natália, para, porque vitimizar, ficar desesperado, não vai adiantar, você já está com problema. Se você fica entrando nessa frequência, o problema piora. Foi aí que eu decidi que eu não ia ter menopausa e que eu ia me curar disso, dane-se o que tinha que fazer, certo? Tudo bem, descobri isso, vi os exames e ainda não tinha retornado na médica, que eu tinha falado com ela só por telefone, porque precisava sair outros exames que ainda não tinham saído. Quando eu descobri e eu vi que meu hormônio estava num pico super alto, eu comecei a fazer um trabalho para me curar. Que aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais lá na frente. O que eu quero dizer em relação a essas crenças, a tudo que acontece na nossa vida, gera doença. Eu, Natália, para eu parar tudo que eu estou fazendo na vida e sair da loucura, tem que mexer com a minha saúde. Pode acontecer qualquer outra coisa, pode cair o mundo, pode, enfim, eu não vou parar. Mas mexeu com a minha saúde, eu vou achar um ponto de atenção e vou parar e vou ver o que está acontecendo. Essa relação aí do estresse, de trabalhar muito e tal, foi um ponto que desencadeou uma doença. Claro que poderia ser qualquer outra doença, poderia ser uma labirintite forte, poderia ser um problema no fígado, no rim, enfim, várias coisas pode acontecer. E por que veio a menopausa? Possivelmente, que é ligada, na verdade, ao fato de ter ou não filhos. Que eu estava num momento pensando muito nisso, e aí de repente eu criei uma menopausa para falar, nossa, Natália, olha só, né? Que bom, não vai precisar mais ficar preocupada, porque sua loja vai continuar. Afinal de contas, você não pode ter filho, não é mesmo? Olha que coisa interessante. É muito mais leve, né, do que você virar e falar, eu não quero ter filhos. É muito mais leve, porque as pessoas vão entender, né? Afinal de contas, você não pode. Você até queria, mas você não pode. Gente, que ridículo isso, sabe? É uma coisa que não tem cabimento, entendeu? E assim, e quando eu me vi que eu não podia ter filhos a princípio, porque eu ouvi isso da médica, que seria impossível, pelo fato dos hormônios estarem lá nas alturas, eu falei, cara... Eu fiquei até que tranquila. Eu falei, tá, não posso ter filho, não posso, paciência, ok. Mas eu falei, putz, mas se eu quiser, entendeu? E aí eu vi que talvez eu queira mesmo ter filho. E que realmente toda essa situação que eu criei foi porque neste momento, hoje, com essa idade, não é o melhor momento. E pode ser com 38, tá ótimo. 37, 36, sei lá. Não precisa ser agora, né? Então, eu parei para analisar a causa raiz do que veio essa doença. Então, eu percebi que foi o estresse, que foi a loucura do trabalho. Então, eu acalmei, falei, bom, Natália, você está muito louca, muito ansiosa no seu trabalho. Vamos dar uma reduzida para que o seu organismo, o seu corpo, fique em harmonia. E a segunda causa raiz é... Por que você tem essa preocupação toda aí de ter ou não ter filho nesse momento e acabou criando uma menopausa para ser mais fácil para falar para os outros, que talvez você não queira. Só que isso desencadeia umas outras doenças que não faz sentido você ter agora ou antecipar 20 anos da sua vida, né, de velhice e tudo mais.
Então vamos conversar consigo mesmo e entender qual o teu medo, qual o teu receio. E aí foi um processo de conversar comigo mesmo, gente. Natália, por que que você não quer ter filhos? E aí começou a vir várias coisas na cabeça. Ah, porque hoje eu não tenho dinheiro suficiente para dar o melhor pro meu filho. Ah, porque eu não gosto de fazer comida. Gente, as coisas mais bestas que forem, é bom você conversar consigo mesmo para você entender. Ah, legal, Natália, tudo bem. Talvez agora não seja o momento financeiramente, mas isso é uma coisa que dá jeito. Ponto. Ah, fazer comida. Ah, ok. Também dá jeito. Você pode contratar uma mulher que vai fazer as comidas para você e tá tudo certo. Ponto. Qual outro fator? Ah, eu não gostaria de parar de trabalhar. Bom, Natália, você tem um negócio hoje que você pode levar o seu filho no seu negócio e não vai precisar necessariamente parar de trabalhar, enfim. Então, eu fui conversando e fui dissipando as dúvidas, as questões, mas eu parei para analisar isso de frente, encarar de frente e descobrir o que é que tinha que descobrir, aceitando o que estava vindo para mim, na minha mente. Entendeu? Aceitando e resolvendo. Depois que eu fiz isso, que foi descobrir a causa raiz, que a gente cria essas causas, né? Que a gente cria a causa raiz, que a gente cria as doenças, na maioria das vezes, ela vem inconscientemente. Não foi criada conscientemente. Por isso que é tão difícil a gente descobrir a causa raiz. Por isso que esse assunto é tão complexo. Porque a maioria das pessoas acham que ficam doentes porque Deus mandou, porque é o destino, porque é karma, porque N coisas, gente. Não é, falando português claro, isso é física, é explicado, tudo são ondas eletromagnéticas e a gente realmente cria os problemas que a gente tem hoje na vida, incluindo a saúde. A partir do momento que a gente aceita isso, a gente consegue mudar, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. E fica muito mais fácil para a gente levar a vida e resolver as questões. É claro que é difícil a gente aceitar que foi a gente que criou um câncer, foi a gente que criou um problema no rim, criou uma menopausa, enfim. Porque é mais fácil para mim, porque eu estudo isso e sei como funciona, né? E aí, voltando agora no processo que eu me curei sem nenhum medicamento, eu descobri isso desses exames e aí eu retornei na médica depois de um mês. Então, durante um mês, eu fiz uma meditação de cura. E como foi essa meditação de cura? Eu entrei no YouTube, eu vi um processo perfeito de uma mulher saudável, com ovulação, menstruação, a hipófise mandando os hormônios lá para o útero, tudo funcionando perfeitamente. Decorei esse processo e todo dia, durante um mês, eu mentalizei esse processo no meu organismo. Então eu respirei, fechei os olhos, fiquei bem tranquila. Quando eu estava bem relaxada, eu comecei o processo. A ovulação, indo para as trompas de falópio o óvulo, aí não fecundou, vem a menstruação. Imaginei a quantidade de menstruação que eu acho saudável para o meu corpo, tudo em perfeita harmonia. Eu fiz isso pelo período de um mês e sempre uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, o que foi leve para mim. Se eu ficasse mais de 5 minutinhos imaginando essa cura, eu entenderia que eu estava forçando essa cura, não ia ser leve, ia ficar pesado, poderia ser que demorasse mais ou que nem aconteceria. Então, cada um tem que fazer o que acha leve para você dentro do que é legal para você. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, o que você consegue. Ah, Natália, eu preciso de 30 minutos. Ok, se é leve para você 30, ótimo. Eu prefiro 5, 3, para não me dispersar, focar mesmo e soltar. Não ficar pensando nisso o tempo todo. O meu processo demorou um mês. Poderia ter demorado 2, 3, 4. Mas em um mês eu já estava realmente curada, digamos assim. Quando eu voltei na ginecologista, eu não tinha ainda menstruado. Ela viu meus exames, ela me passou anticoncepcional, mesmo eu falando que não queria tomar anticoncepcional, e falou que pelos outros exames eu não ia menstruar tão cedo.
porque o meu endométrio estava muito pequeno, era menopausa mesmo, ferrou, lascou, boa sorte, até nunca mais, né? E aí, depois de 2 dias, eu menstruei, que foi o período de 1 mês de meditação. Menstruei, parei de meditar sobre isso, porque eu já estou curada, então eu não preciso ficar forçando essa situação. Porque se eu continuo meditando em relação a isso, eu tô mandando a informação pro meu corpo que eu ainda não tô curada, que eu ainda não tenho isso. A partir do momento que eu já tenho isso, eu não preciso mais, certo? Procurei outro médico, enfim, fiz outros exames, os meus hormônios baixaram super e, resumindo, eu não vou nem precisar fazer reposição hormonal, porque deu super certo. E por que deu super certo? Porque eu trabalhei a causa raiz e procurei, claro, os médicos de corpo, se tivesse que tomar algum medicamento eu ia tomar, normal. Porque assim, gente, a gente cria as doenças e muitas vezes, dependendo do grau que tá, a gente não consegue reverter só com a meditação, ou só com energia, ou só com descobrindo a causa raiz. A gente vai ter que entrar mesmo com processos de medicamentos, de médicos e tudo mais. Porém, o que eu sempre falo, quando a gente descobre a causa raiz, a gente tá com um tratamento de médicos, de medicamentos, só que a gente descobriu a causa raiz e a gente faz a meditação junto com isso. O processo de cura pode ser mais rápido, pode acontecer efetivamente, e se por algum acaso não acontecer, porque eu também acredito que pode não acontecer, eu já vi casos absurdos de cura, assim, animal mesmo. Eu falo, então pra mim tudo pode acontecer. O processo que você passa pela doença é menos doloroso, né? Fica mais leve, fica mais fácil. É muito complicado a gente falar sobre isso, porque quem tá com a doença, muitas vezes fala assim, mas é fácil pra você, né? Porque não é você que tá passando por isso. De uma certa forma, a pessoa tem razão, né? As pessoas tentam animar as outras que estão doentes, mas de fato não estão passando por isso. Só que é assim, gente, pode ser que mais pra frente passe, ou não, ou enfim. Mas se eu sei uma fórmula ou um jeito de ajudar a pessoa que está passando por isso, por que não compartilhar? Né? Uma questão é assim, o que eu acho, tá? A pessoa que tá com a doença, a pessoa já tá toda lascada, ela tá com a doença já, tá desacreditada, não acredita em mais nada, tá vítima, tá desanimada, tá entrando em depressão, porque é muito ruim ter uma doença, né? As doenças impedem que a gente viva, que a gente vá a alguma festa, que a gente vá passear no shopping, às vezes, entendeu? Fica passando mal, sabe? É uma coisa ruim, é um desconforto. Quem tá do lado da pessoa que tá doente também sofre, óbvio, porque ama, porque, enfim, não quer ver a pessoa sofrer e tudo mais. Mas quem é a pessoa que mais sofre nesse processo? Quem tá doente. Porque quem tá do seu lado não tá sentindo dor, não tá sentindo cansaço, não tá vomitando sem parar, não tá com esses processos, entendeu? Ela tá ali te dando um apoio, mas você que tá doente é que tá sofrendo mais. E como é que as coisas... e como é que a gente cria essas doenças? Gente, é muito... pode demorar anos, tá? Mas a gente tem que ficar muito atento. Às vezes você está numa situação com uma pessoa que você não está muito feliz, não está confortável, você não aceita determinada situação, mas você fica aí nessa situação porque é mais cômodo de uma certa forma. Já tô aqui mesmo, né? Já tô há anos fazendo isso, tem meus filhos. E aí, essa vida ruim, de uma certa forma, que você leva, vai criando algumas doenças, que pode ser câncer. Muitas vezes o câncer é relacionado à mágoa. Quando tem problema de rim, pode ser relacionado a medo de ficar sem dinheiro. E aí vai criando, porque esse medo tá sempre com você. Porque você não acredita que você vai conseguir, por mais que você tenha conseguido até hoje. E vai criando, e vai criando. E se você não vai tratando, aquilo vai se transformando numa coisa maior. E aí é o problema. E aí a pessoa tá com a doença, por exemplo, tô com câncer. E a pessoa não acredita que foi ela que criou de uma certa forma, pela vida
um pouco triste que ela teve, ou por mágoa de alguma coisa, ela criou. Tá ali, o negócio tá ali, não tem o que fazer. Se a pessoa aceitar que foi ela que criou isso, e que tem como fazer uma conversa com ela mesma para dissipar todas as mágoas, entender todas as questões, junto com os medicamentos dos médicos, a químio e tudo mais, a chance de cura é muito grande, é muito grande. Eu sei que parece loucura, mas tem um monte de casos aí que já mostram isso. E tudo bem, eu testei isso no meu organismo, tudo bem que foi uma coisa mais leve, claro, mas imagina ter uma menopausa e antecipar 20 anos de doença, como osteoporose, como tudo, porque o corpo vai envelhecendo sem os hormônios. E querendo ou não, foi uma doença que apareceu. E eu consegui me livrar disso em um mês. Não estou falando que quem tem câncer vai conseguir se livrar disso em um mês. Talvez não, talvez sim, depende do nível que a pessoa tiver ali de fé, porque querendo ou não é uma fé, porque se você não acredita que você consegue se curar mudando as crenças, entendendo o porquê dessas coisas acontecerem, aí realmente fica mais difícil. Porque se você não acredita, como é que você vai fazer uma coisa que você não acredita? Automaticamente não vai girar a rodinha, não vai ter fluxo, porque está travando ali, ó, eu não acredito. Então vai ficar pesado para você fazer isso. Eu não sei se dá resultado fazendo sem acreditar. Eu nunca testei. Eu não vi nenhum caso, não sei também. Pode ser que até dê resultado, porque você vai estar ali insistindo, não sei, pode ser que dê, eu acho difícil. Mas, e o que eu sempre digo é, a pessoa já tá ruim, já tá numa situação ruim, já tá doente, já tá tudo. Custa tentar fazer uma coisa diferente? A não ser que a pessoa queira mesmo morrer, ou não queira se curar, ou tem alguma, enfim, ou tá tendo algum benefício com essa doença. Tem muita gente que tem benefício, o amor dos filhos é um benefício, enfim. Ou, ai, não, eu quero continuar doente porque eu ganho um dinheiro do governo e pra mim tá ótimo. Então, tem benefício. Aí a pessoa nunca vai se curar mesmo, porque pra ela não é interessante, entendeu? Pra ela tá na zona de conforto. O que é muito ruim também, ficar na zona de conforto. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. O que aconteceu comigo. Como é que as situações da vida, o que acontece com a gente em todos os sentidos, seja em trabalho, relacionamento, da vida de uma forma geral, impacta na nossa saúde. E se a gente não sabe que inconscientemente a gente cria as doenças, e não só as doenças, como os problemas financeiros, as oportunidades da vida, tudo de uma forma geral, fica muito mais difícil a gente conseguir melhorar e ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, tá? Deus deu o livre arbítrio pra gente escolher o que a gente quer. Ele nunca vai negar nada pra você, nunca. Isso aqui não é religião, gente. Eu estou explicando de uma forma de física mesmo. Quando a gente pensa muito numa coisa, Deus deu o livre arbítrio. Ele dá tudo o que a gente quer. A gente está pensando, putz, dá um exemplo, tá? Putz, tem que pagar as contas. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta lá. Ai, eu tenho aquela conta lá pra pagar. Putz, e aquela outra lá? Eu tô pensando o que o tempo todo? Em conta. E aí Deus, ele olha e fala, olha, a Nathalie está pensando em conta o tempo todo. Acho que ela gosta disso, né? Deve fazer feliz. Isso, ela deve ficar feliz com isso, né? Isso realmente deve fazer ela feliz. Então, eu vou dar mais disso pra ela, já que ela não para de pensar, é porque gosta. Deu pra entender? Como impacta o que a gente pensa e o que a gente sente, principalmente. Por isso que eu falo, gente, tá passando por alguma situação que neste momento não está agradável para você, antes de você criar qualquer doença, silencia, tenta entender o que está acontecendo com você, conversa com você mesmo, vê o que você acha importante e o que você não acha importante. Se envolver outra pessoa, você conversa com essa outra pessoa
e expõe a sua opinião do que é importante, do que não é importante, do que você acha legal, do que você não acha legal. Respeita também a vontade do outro, porque se para o outro isso que você está falando não faz sentido, então é porque não é para vocês caminharem juntos, tá? Para começar. Porque não dá para você abafar os seus sentimentos e criar um câncer e ficar doente, porque você quer muito ficar com o outro. Se o outro não está disposto a fazer você feliz de uma certa forma, claro, sem invadir a privacidade muito do outro, é porque não é pra você e você tem que procurar ser feliz sempre, cuidar de você sempre, porque não adianta você estar com o outro e ficar doente. Ou ficar com o outro e não ser plenamente feliz, entendeu? É complicado, é um assunto delicado, que parece fácil falando, mas se as pessoas começassem a analisar um pouquinho melhor as situações, entender um pouco melhor, procurar saber, por exemplo, eu tô com um problema no fígado. O que significa um problema no fígado, por exemplo? E aí você vai fazer uma pesquisa. Pode ser medo de ficar sem dinheiro, porque, por exemplo, no rim é medo de ficar sem dinheiro. É aquele medo de passar por alguma situação que você já passou na infância, por exemplo, ou que você passou na sua adolescência, dificuldade de dinheiro mesmo, de ter as coisas, enfim. Isso cria uma coisa ruim no rim. Fígado pode ser, eu não sei o que é, tá, gente? Porque cada coisa, como a minha saúde sempre foi muito boa, então apareceu isso e eu parei para analisar. A gente sempre tem que parar para analisar. Dá para fazer pesquisas na internet, também envolvendo metafísica. Então você fala problemas no rim, metafísica, um exemplo. Que aí você vai tentando descobrir algumas questões. Eu falei que eu ia ser bem objetiva, mas é que o assunto é complexo, né, gente? É difícil mesmo. Então, de novo, vou dar uma encerrada, senão vai ficar muito longo. De novo, o que eu quero falar eu não sou a dona da verdade, tá? Eu estudo há muitos anos isso, e a cada ano eu descubro coisas diferentes. Eu gravo esses vídeos para ajudar outras pessoas, para abrir um pouquinho a consciência das outras pessoas. Aqui eu não ganho nada, é um compartilhamento de experiências mesmo, porque tudo que eu estudo eu coloco em prática e aí eu trago o resultado para vocês. Foi até bom eu ter demorado para fazer esse vídeo, porque quando eu decidi falar sobre isso, eu ainda não estava curada e eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Então hoje eu posso falar que eu estou 100% curada, e não precisei, claro, fazer reposição hormonal com a graça divina de Deus. Não tem por que eu estar mentindo para vocês, porque eu não estou ganhando para fazer isso. Eu estou apenas compartilhando informações com vocês. E os meus amigos mesmo, que já conversaram comigo, sabem que é verdade. Inclusive, eu tenho uma amiga que me indicou o médico e se ela quiser ter acesso ao meu prontuário, ela consegue ver que realmente eu não estou tomando medicamentos de reposição hormonal. Então é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que tenha ajudado de alguma forma. Os assuntos são complexos, é difícil a gente parar para analisar, principalmente quando a gente está doente. Mas se as pessoas quiserem acessar, eu estudo a Amit Goswami, eu estudo o Hélio Couto, tem Elaine Orives também, tem Joy Vitale, tem Dan Heer, tem um pouquinho de cada que eu estudo. E, enfim, gente, é isso. Se vocês quiserem ir atrás, conhecer um pouquinho melhor como é que faz essa parte de perdoar as pessoas para você se livrar das coisas ruins, entender o lado do outro, não julgar, tem várias coisas. E no canal tem outros vídeos que falam sobre esses assuntos, que se você assistir um pouquinho de cada um e ir juntando todos, você vai conseguindo ter uma vida melhor. Então, não sei quando eu vou gravar o próximo vídeo, mas espero que seja em breve, porque os assuntos para mim são bem legais. Se você gostou, deixe um like. Se você quiser comentar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Então é isso, gente. Não estou devendo mais um vídeo para vocês, graças a Deus. Um beijo e até a próxima.